Glória a Deus. Aleluias. Glória seja dada ao nosso Deus. Queridos, mais uma vez estamos aqui neste lugar para adorarmos ao nosso Deus nesta noite. E queremos orar com você neste momento, na abertura desta live, que estaremos transmitindo para o seu coração, do coração de Deus para o seu coração. Bem, e nós vamos ter hoje a participação aqui do nosso grupo Peniel, que está aqui para louvar a Deus nesta noite, em nome de Jesus. Nós queremos apresentar a Deus a sua família, a sua casa, seu lar, amém? Pedindo as bênçãos do Senhor. Oremos. Querido Deus, no nome santo de Jesus, aqui estamos neste momento, neste lugar, para te dar graças, ó Pai, pela vida que tem nos concedido, pela oportunidade que nos dás de nos achegarmos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa Teus filhos, aonde estiverem agora, que sejam eles, ó Pai, alcançados com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Coloca Tuas mãos de poder sobre a vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. E nós queremos chamar agora o grupo Peniel para estar adorando a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar o nosso Deus, continuar esse momento de adoração ao Pai. Eu quero ler apenas um versículo para a meditação dos irmãos, que é Isaías 43, 25, que diz assim: Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos seus pecados não me lembro. Nesse versículo, o Senhor, Ele quer nos lembrar que não existe nada que a gente possa fazer que diminui o amor que Ele tem por nós. E não existe nada que a gente possa fazer a mais para que o amor dele aumente. Porque o amor do Senhor, Ele não muda. E o perdão do Senhor, Ele é completo. Ele perdoa todas as nossas iniquidades e Ele não lembra de nenhuma delas. Então que nessa noite você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Que você possa dizer para o Senhor, como essa canção diz, que você é casa de Deus, que Ele tem liberdade para mudar o que Ele precisar mudar em você, assim como Ele tem liberdade para mudar o que Ele precisar em mim. Amém? Senhor, nós queremos te dizer que é um privilégio ser a Tua casa, é um privilégio ser morada do Teu Espírito Santo, e nessa noite nós te dizemos que o Senhor tem liberdade em nós, para mudar as coisas de lugar, para fazer o que o Senhor quiser de nós, porque nós somos a Tua casa. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, tenha liberdade no nosso meio, que Teu Espírito Santo possa tocar as nossas vidas, nós que estamos aqui neste momento te adorando, aqueles que estão em casa ouvindo também, que possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo, que possam, ó Pai, ser lembrados do quão grande é o Seu amor, do quão grande é o Seu perdão por nós, que o Senhor afasta de nós as nossas transgressões, não lance em rosto o nosso pecado, mas pelo contrário, Seu amor apaga tudo aquilo de ruim que nós já fizemos, desde que haja arrependimento sincero em nosso coração. Então que nessa noite, Pai, nós possamos ser limpos e entrarmos na Sua presença, ó Pai, com o coração puro e com as mãos limpas, Pai, adorando a Ti, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu santo nome. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus.
tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Só o Senhor Jesus para mudar as coisas, fazer as mudanças necessárias em nossa vida, desde que nós tenhamos a facilidade para deixar o Senhor trabalhar no nosso coração. Amém, queridos? E neste momento nós queremos chamar a pastora Maria, que vai estar ministrando a palavra de Deus neste momento. Amém, glória a Deus, louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Eu quero neste momento orar mais uma vez. Nós estamos aqui transmitindo uma palavra e que essa palavra ela venha dar fruto no meu e no seu coração, porque a palavra de Deus ela é uma semente. E é uma semente selecionada, mas para que essa semente nasça, é necessário que ela encontre uma terra fértil. E essa terra é o meu e o teu coração.
Então, neste momento, que o Espírito Santo, ele tenha liberdade, como cantamos, no meu e no seu coração, para que esta palavra, ela traga transformação, ela traga mudança na nossa vida, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é como uma espada de 2 gumes que entra até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir a intenção do coração. Então essa palavra, ela traz transformação na nossa vida. Amém, amados? E que você possa dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar nessa noite. Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar aqui uma palavra que está no livro de Êxodo, capítulo 20. Capítulo 20, o verso 6, que diz assim: irmãos, capítulo 20, verso 5. O 5 diz assim: não te encurvará elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Aleluias. Amados, nós temos visto muita interpretação em relação a esse texto, porque as pessoas falam de maldições hereditárias. E essa palavra maldições hereditárias, nós vamos tentar aqui passar aquilo que a palavra de Deus, ela nos ensina. E às vezes a gente interpreta errado essa palavra. E Deus é um Deus de luz, que traz à luz aquilo que está escondido, aquilo que está nas trevas. E muitas vezes a gente fica sem entender. Mas o que eu quero trazer para os irmãos nessa noite, como diz o texto, o grande segredo para compreender esse texto é verificar o final dele, porque o final dele, irmão, diz assim: daqueles que me aborrecem, ou em outras traduções diz daqueles que me odeiam. Então, amados, aborrecer ao Senhor, o que significa isso? Então Deus, ele não é um Deus que ele, vamos dizer assim, ele vai cobrar algo que você não fez. Porque muitas pessoas acham que a maldição hereditária, o pai, ele comete um pecado e o filho vai pagar por aquele pecado do pai. Então, quando aqui a palavra de Deus, ela diz que Deus visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas eu quero explicar algo aqui, irmãos, para que a gente possa entender bem esse versículo. Deus, ele coloca o peso de sua punição sobre os que o aborrecem. Existe uma condicional aqui. É evidente que se um pai que aborreceu ao Senhor tem um filho que ama o Senhor e guarda os seus mandamentos, este filho não será amaldiçoado por Deus, mas entrará na segunda parte do texto, onde Deus declara: e faço misericórdia. Então o verso 6 ele diz que o Senhor, ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então o que nós entendemos aqui, irmãos? Nós entendemos que a maldição hereditária, na verdade, ela não existe, irmãos. Não tem sentido para ela. Porque não seria justo Deus cobrar algo do filho, aquilo que o pai fez. Porque, a não ser que o filho, ele siga o mesmo caminho do pai. Ele cometa os mesmos pecados do pai. Agora, vamos pensar o contrário, irmãos. Um pai que ama a Deus e guarda os seus mandamentos, mas tem um filho que aborreceu ao Senhor. Esse filho não recebe a bênção do Senhor, mas ele vem para a primeira condição, que é aquilo que Deus visita a iniquidade nos filhos, mas não por causa do pai, mas por causa da escolha dos filhos. Amém, amados? Será que está dando para entender
que a palavra de Deus está querendo nos dizer isso? Ou seja, ele recebe a visitação, a punição de Deus por conta de suas más escolhas. Mas aí, irmãos, existem vários fatores que nós vamos entender também, que é assim, tem muitos filhos que existe assim companhias, né, as más companhias. Existe até um provérbio que fala, as más companhias, elas tendem a nos influenciar. Então, irmãos, com quem a gente anda, define quem somos. Então, nós precisamos entender isso. Então, nós vamos ler alguns versículos aqui da palavra do Senhor, que está em Ezequiel, que está muito claro, e dá para entender bem esse versículo, que está em Ezequiel, capítulo 18. Eu vou ler alguns versículos aqui. Interessante esse texto, se a gente ler todo o texto, irmãos, é algo assim tremendo, esclarece bem essa parte de que Deus visita a iniquidade nos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Então, se o filho, irmão, ele seguiu o passo do pai, aquele pai que aborreceu a Deus, aquele pai que andou errante diante do Senhor, certamente vai vir as consequências dos seus atos, das suas escolhas. Não porque o pai fez, mas porque o filho seguiu o caminho dos pais. Amém? Então aqui logo no comecinho diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que pensais vós o que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direi esta palavra em Israel, essa parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então aí está, irmãos. Aquilo que nós escolhemos, as consequências, certamente, elas virão sobre nós. Mas nós não estamos pagando o pecado dos nossos pais, mas sim as nossas próprias escolhas. Amém? O 13, irmão, diz assim, ó. Aqui falando do comportamento, tanto do pai quanto do filho. Emprestar com usura, receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá, e o seu sangue será sobre ele. E eis que também, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, não roubar, dê o seu pão ao faminto, e cobrir o nu com roupa, desviar do pobre a sua mão, não receberá usúria e juros. Cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade do seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis, por que não levará o filho à iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Amém, amados? Então aqui está bem explicativo, está bem explicando bem direitinho. Parece até, irmãos, que é uma contradição esse texto com o texto que nós lemos lá em Êxodo. Mas é a gente observando os detalhes, né, irmãos? A palavra de Deus é algo para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente orar e observar os detalhes, porque os detalhes está bem fácil aqui, irmãos. Quando ele fala, Deus vai visitar
mas aqueles que aborrecem ao Senhor, aqueles que fizeram uma escolha ruim, certamente ele vai ter as consequências. O pecado, irmãos, é pessoal. Cada um o cultiva no seu próprio coração e colhe os resultados do desagrado de Deus em si. Porém, é verdade que consequências de um pecado de uma pessoa pode respingar em outra. Mas aqui não temos uma maldição de Deus, mas uma maldição que nós mesmos provocamos. Quando agimos sem pensar no outro, como por exemplo, uma mulher grávida ela pode usar droga na gestação. Isso trará consequências para a criança. Mas a criança não está sendo amaldiçoada por Deus, mas existe pecado nela. E nem existe pecado nela, mas ela está recebendo consequências físicas pela maldade do coração da mãe, coisa que Deus cobrará da mãe. E também, amados, existe também enfermidades. Vamos falar agora da área genética. Existem enfermidades que o pai, às vezes, ele tem e acontece do filho ter. Mas isso, irmãos, não é maldição hereditária. Então, esse negócio de maldição hereditária não existe, porque está bem claro aqui na Bíblia. Deus, ele é um Deus justo. Ele não vai cobrar aquilo que você não fez, irmãos. Ele não vai cobrar uma coisa que seu pai fez e você vai pagar aquilo que seu pai fez. A não ser, como eu falei anteriormente, você seguiu o caminho do seu pai. Porque nós, como pais, como mães, nós somos exemplos, nós somos espelhos para os nossos filhos. Mas, irmãos, tem pais que têm todos esses procedimentos aqui que nós lemos em Ezequiel capítulo 18, desde o verso 13. E o pai pratica tudo isso daí, e o filho é um homem de caráter, é um homem que ama a Deus, que entrega a sua vida para o Senhor, tem uma vida reta diante do Senhor, porque ele não seguiu o caminho do pai. Então Deus, irmãos, ele vai te cobrar aquilo que você fez, e não o que o pai fez. O filho vai estar sendo punido por isso. Até porque, irmãos, lá em Romanos capítulo 14, verso 12, é muito claro que ele diz assim, que cada um vai prestar conta diante de Deus. Então eu não vou prestar conta pelo que meu filho está fazendo, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então eu e você vamos dar conta de nós. Eu não posso dar conta do meu filho, eu não posso dar conta do meu esposo, e nem meu esposo dá conta de mim, nem meu filho dá conta de mim. Mas cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Então, amados, nós precisamos, sim, dar exemplos, amar ao Senhor, mostrar o quanto nós amamos para os nossos filhos. Porque a Bíblia, ela nos ensina que nós temos que ensinar o menino no caminho que deve andar. E quando ele crescer, não desviará dele. Mesmo que ele venha se desviar, mesmo que ele venha sair debaixo da vontade de Deus, irmãos, a semente foi plantada e uma hora essa semente ela vai germinar e ela vai nascer um fruto, e esse fruto vai permanecer para a eternidade. Amém, amados? Então tem aí a parte genética, que tem muitos pais que têm problema com o alcoolismo, porque já foram estudos, já foram feitos aí, que o alcoolismo, ele tanto pode ser uma área espiritual, como pode ser uma doença, né, irmãos? Então, assim, tem filho que o pai era alcoólatra e o filho cresce e se torna um alcoólatra. Mas ele não está pagando o pecado do pai. Ele simplesmente está seguindo o caminho do pai. Aí já tem a área genética e já tem a escolha dele. Mas Deus, irmãos, não está punindo o filho por causa do pai. Então o que eu quero que você, que entra no seu espírito nesta noite, como entrou no meu, que eu também, quando eu li esse versículo, eu ficava meio perturbada.
mas o Espírito Santo, ele traz a luz. Então o Espírito Santo, ele ministrou muito forte no meu coração, que aqui Ezequiel está muito claro, irmãos. O filho, ele não vai pagar pelo pecado do pai, nem o pai pelo pecado do filho, mas a alma que pecar, essa morrerá. Então cada um vai prestar conta diante de Deus, de si mesmo. Você pode orientar, você pode orar pelo seu filho, você pode fazer, irmãos, várias coisas, mas a decisão é toda dele. É ele que decide. A Bíblia diz que nós temos escolha, irmãos. Nós temos livre-arbítrio para escolher. O que temos que fazer é aprender a olhar para a palavra de Deus e pedir orientação dele, pedir sabedoria para ele, orar pelos nossos filhos, sim, dar exemplos, porque somos exemplos para os nossos filhos, e muitas das vezes a gente dá um exemplo ruim, mas nem isso significa que o filho também vai seguir o seu exemplo ruim. Ele tem a sua própria personalidade, ele tem o seu próprio caráter. Cada um, né? Deus nos fez únicos, nós não somos feitos em séries, nós somos seres individuais. Salvação é individual. Então, amados, se você até hoje acreditou que você está aí sofrendo porque seu pai fez isso ou porque sua mãe fez, e você está pagando pelo pecado do seu pai e da sua mãe, em nome de Jesus, tire isso da sua cabeça, porque se você está sofrendo, foi as suas escolhas. Foi algo que você escolheu, não por causa do seu pai, nem por causa da sua mãe. Porque não seria justo, irmãos. Essa palavra aqui, o pai comeu as uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Irmãos, não tem sentido isso. Eu comi muita fruta verde lá no Nordeste quando eu era criança, e o desbotar é algo ruim. Os dentes ficam doloridos, você não consegue comer outra coisa quando você come uma fruta verde. Aí o pai come e o dente do filho vai doer? Não tem sentido para isso, né? Então está tão claro aqui que o pai não vai comer as uvas verdes e os filhos vão ficar com os dentes embotados. Então Deus, irmãos, é um Deus justo, como foi a Priscila ministrou no começo. Deus, ele cura as nossas iniquidades, ele lança os pecados para trás dele, né? No mar do esquecimento. E todo esse texto, irmãos, eu aconselho você a ler esse texto de Ezequiel, capítulo 18, que fala também que o filho pode ser justo, começar uma vida justa diante do Senhor, reta diante do Senhor, e lá no meio do caminho ele se desviar, ele não quer mais saber de Deus. Irmãos, está tão claro aqui, tudo isso, esse texto está se tratando, né? Que tem pessoas que acham assim, tem muitas pessoas que creem que salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é outra mentira de Satanás, porque a salvação é algo que você conquista todos os dias você tem que se converter, todos os dias você tem que mudar, eu tenho que mudar, porque nós somos mutáveis, nós pensamos de um jeito hoje, amanhã pensamos de outro. Então, irmãos, nós precisamos entender que salvação foi algo gratuito, Deus nos deu pela graça, pela a fé e pela graça de Deus, que é algo que nós não merecemos. A salvação foi um presente de Deus para a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então é isso, irmãos, todos os dias nós precisamos mudar, todos os dias nós precisamos melhorar diante do Senhor, mas sabendo de que tudo que estamos passando, se você está enfermo, se você está passando por alguma dificuldade, que talvez sua mãe já passou, sua tia já passou, e vem aí se estendendo de geração, são escolhas. Você foi pelo mesmo caminho da sua mãe, da sua tia, por isso você está passando por isso. Mas Deus não está te cobrando nada. Deus não está cobrando de você algo que a sua mãe fez ou que o seu pai fez. Então, irmãos, está muito claro aqui esse texto. O filho não paga pelos pecados dos pais, nem o pai pelo pecado dos filhos. Cada um faz a sua escolha. E é claro que essas escolhas vão ter as consequências. Amém? Eu espero que esteja bem aí. Eu tenha conseguido passar, né, para você aí sobre esse assunto que é tão falado,
Então, tem muitas igrejas que fazem esse trabalho aí de libertação, quebra de maldição. Irmãos, Jesus já quebrou lá na cruz do Calvário. Toda maldição foi quebrada lá na cruz. Tudo foi quebrado por Jesus. Quando você aceita Jesus, você é uma nova criatura. Então você não tem mais que ficar pensando no que o seu pai fez, no que sua mãe fez. Ore por eles, aconselhe. Agora que você tem Jesus, que você tem a palavra de Deus como regra de fé e prática, e que você agora já tem uma mente mais aberta, converse com seu pai, converse com a sua mãe, converse com aquele que ainda está praticando aquilo que desagrada a Deus, para que não venham as consequências, irmãos. E também, às vezes, o pai, ele toma decisões que vai afetar toda a família. Por quê? Porque ele não pensou, porque ele não sentou com a mãe, com os filhos, conversou sobre aquilo. Então, irmãos, tem muitas coisas que a gente confunde, mas são escolhas que fazemos. Deus é um Deus justo. Então, amados, que Deus cada dia mais, Ele esclareça na sua mente, no seu coração, que Deus é amor. A gente só consegue ver um Deus justo, mas Deus também, irmãos, Ele se ira. E a Bíblia diz que Ele não tem o culpado por inocente. Então, às vezes, irmãos, mesmo quando a gente aceita Jesus, a gente acha assim que tudo vai ser maravilhoso, que a gente não vai ter mais problema, que tudo vai ser mil maravilhas. Não, irmãos, existem coisas que a gente ainda vai conviver, porque são consequências dos nossos atos antes de Jesus, antes do Senhor na nossa vida. Então são coisas que até a palavra diz que tem que ficar lá até pagar o último centil, né? Então a gente tem que entender que são consequências das nossas escolhas, mas Deus não está cobrando algo que você não fez. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. E a minha oração é que esta palavra, ela traga algo novo na sua vida, como trouxe na minha. Que esclareça na sua mente e que você possa viver uma vida plena com o Senhor. Viver em novidade de vida, como diz a palavra. Nós precisamos viver o novo de Deus. E para que isso aconteça, nós precisamos renovar o nosso entendimento. Para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos, ela é perfeita para nós. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você neste momento. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor é um Deus justo. É um Deus que não tem um culpado por inocente. É um Deus que nos ama acima de qualquer coisa. Pai, que o Senhor, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor nos perdoa. O Senhor nos dá uma nova chance. O Senhor nos dá uma nova oportunidade. E esse dia, Pai, eu quero te louvar, Pai, porque as maldições já foram quebradas lá na cruz. No nome de Jesus. Eu te agradeço, meu Deus, porque a minha família, Senhor, eu consagro a Ti, os meus filhos são Teus. Pai, tudo é Teu, a minha vida é Tua, Pai. E toma conta da minha vida, Senhor, a cada dia, Pai. Eu quero mais de Ti. Eu quero, oh Deus, experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade sobre a minha vida. Abençoa meu lar, abençoa os meus filhos, abençoa as minhas netas, abençoa a tua igreja, a igreja do Senhor Jesus, aqui na Vila Magine, Deus, todo o corpo de Cristo, cada membro deste corpo, visita, meu Pai, com saúde, vai repreendendo todo o mal, oh Deus, todo o desconforto, toda aquilo que está na mente, Senhor, da saúde física, saúde mental. Traga a nossa mente, Senhor, aquilo que nos traz esperança. Deus, que tudo isso que tem acontecido, Senhor, diante desses meses que passaram, que essas coisas, Deus, venha realmente fazer com que possamos refletir sobre a nossa posição em Cristo, sobre quem somos em Cristo, o que nós somos diante do Senhor, e que a nossa vida seja transformada todos os dias, que nós possamos viver em novidade de vida.
vida, Pai. Abençoa o teu povo e que essa palavra, Senhor, venha trazer cura, venha trazer restauração na nossa vida, no nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Receba a bênção do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Receba a paz do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. E um abraço bem forte, tá bom? Que Deus te abençoe, amados. Eu amo vocês.